Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de SGBD. E dando continuidade ao nosso curso, né, vamos continuar estudando o mecanismo de recuperação e armazenamento no arquivo de log, né, de sistemas gerenciadores de banco de dados. Bom, na última aula a gente chegou a ver estratégias para identificar o momento de gravar registros no arquivo de log. Então nós vimos que existe a estratégia Write Ahead Log, né? Que, segundo essa estratégia, antes de transferir qualquer página, né, da área de buffer para o banco de dados, né, será gerado um registro no arquivo de log. Então, sempre que o SGBD for descarregar uma página que está em buffer no banco de dados, então vai ser gravado o registro no arquivo de log. E o momento de gravação de registro no arquivo de log é a estratégia force at commit, né? Force log at commit, que ela define que sempre que for ser executada a operação de commit, lembre-se que a operação de commit não é uma operação atômica, né? Ela envolve várias outras operações dentro dela. E uma dessas operações, né, seria a gravação de registros no arquivo de log, né? Então, eu cheguei a comentar com vocês que para cada operação de escrita de uma transação que está executando o seu commit, é necessário gravar um registro de log, né, para cada uma dessas operações de escrita, para garantir que se houver uma falha, enquanto as páginas alteradas por essa transação estiver em memória principal, certo? Eu consiga refazer os efeitos, as alterações dessa transação que executou o commit. Bom, aí existe também a estratégia para identificar, para trocar a página no buffer, tá certo? Quais são as duas possibilidades? Na estratégia estilo, significa o quê? Que páginas alteradas podem ser trocadas e descarregadas no banco de dados a qualquer momento. Isso significa na prática que quando eu executar o commit de uma transação, eu não vou necessariamente descarregar no banco de dados, ou seja, no disco, os efeitos daquela transação. Que efeitos? De operações discritas. Bom, então, essa estratégia ela garante o quê? Uma maior flexibilidade para a política de substituição de páginas na área de buffer, né? Isso é fundamental porque se eu ficasse descarregando páginas sem a permissão do gerenciador de buffer, o que é que poderia acontecer? Eu impactar negativamente na minha taxa de acerto. Então, para evitar isso, quem fica gerenciando nessa estratégia estilo as páginas que estão em buffer é o gerenciador de buffer. A outra estratégia, nessa estratégia estilo, né, eu preciso me preocupar o quê? Com a operação de undo de recuperação. Porque eu posso ter descarregado nessa estratégia estilo, posso descarregar o gerenciador de buffer, escolhe uma página P para descarregar no banco de dados, e essa página tinha sido alterada por uma transação que não executou o commit. Então, se eu uso essa estratégia para dar maior eficiência ao gerenciador de buffer, o preço que eu vou pagar é que na hora da recuperação eu vou precisar me preocupar em fazer a operação de undo, né? Desfazer efeitos de transações que não executaram o commit antes da falha. Na estratégia no estilo, né, a ideia é o seguinte: na hora que foi executado o commit, ou seja, se ELT significa o end of transaction, né, que o commit significaria lá aqui o final da transação, tá certo? Então, as páginas que foram alteradas por essa transação que está executando o commit, elas são descarregadas em disco na hora do commit. Então, observe que essa política ela interfere na decisão do gerenciador de buffer. Por quê? Porque na hora que
executar o commit, independentemente daquela página estar sendo muito referenciada ou não, o gerenciador de recuperação vai descarregar em disco, né, as páginas que foram alteradas por aquela transação. Bom, qual é a grande vantagem dessa política? Não é necessário fazer o undo, tá certo? Então, quando eu tenho essa política, eu não preciso me preocupar com o undo. Por quê? Porque nunca vão ser descarregadas em disco páginas alteradas por transações que não executaram o commit. E além de, como desvantagem, essa política ter a interferência, né, na eficiência do gerenciador de buffer, eu posso ter impactar negativamente na eficiência do SGBD quando eu tiver transações longas com muitas operações de escrita. Por quê? Porque o SGBD vai ficar perdendo muito tempo descarregando páginas alteradas por essas transações longas em disco. Então, se uma transação tem lá 1 milhão de atualizações, então, se eu estivesse utilizando essa política, então eu teria que, na hora do commit da transação, descarregar essas. Então, vamos supor, em pior caso, que há 1 milhão de operações de escrita, cada operação dessa sobre uma página diferente, eu teria que descarregar 1 milhão de páginas lá no banco de dados. Então, isso pode impactar negativamente a performance do SGBD. Uma outra estratégia, né, que precisa ser definida para o gerenciador de recuperação é a estratégia de processamento no final da transação. Tá certo? Então, existem duas estratégias, force e no force. Na force, tá certo? O que é que acontece? Na hora que for executado o commit da transação, as páginas vão ser descarregadas em disco. Bom, com isso, eu não vou o quê? Precisar do redo, tá certo? Então, nesse caso, eu não preciso do redo. E a no force, ela garante o quê? Que durante o processamento do final da transação, nenhuma propagação é disparada. Então, aí eu tenho um pouco overhead de escritas em disco, como eu falei anteriormente, só que aqui eu preciso de quê? Do redo, tá certo? Então, nos primórdios dos sistemas gerenciadores de banco de dados, o pessoal pensou o seguinte, então vamos definir estratégias que a gente não precise se preocupar. No caso aqui da steal e no steal, a gente não precisa fazer undo e nem precisa fazer redo. Então o pessoal pensou em que definir as estratégias como no force e no steal. Tá certo? Então, qual foi o grande problema dessa decisão dos desenvolvedores de banco de dados e sistema de banco de dados nos primórdios da tecnologia? Foi que o impacto na performance, né, era muito negativo. Em função disso, eles resolveram, não, é preferível a gente utilizar a estratégia estilo, tá certo? Para dar prioridade para o gerenciador de buffer para definir quando retirar uma página, e aí com isso ele consegue maximizar a taxa de acerto, né, segundo a política dele. E no caso aqui de que fazer durante o commit, o pessoal define, não, é melhor utilizar a no force, tá certo? Por quê? Porque eu não vou degradar a performance do sistema de banco de dados descarregando muitas páginas do arquivo de log para cada commit de cada transação. Na realidade, descarregando páginas no banco de dados, né? Não é no arquivo de log, descarregando páginas no banco de dados. Bom, e uma outra relação importante que o mecanismo de recuperação tem com outro componente do sistema de banco de dados, a gente viu há pouco, então uma relação que existe do gerenciador de recuperação com o gerenciador de buffer, e agora a gente vai ver com o gerenciador com o mecanismo de controle de concorrência, tá certo? Por quê? Porque eu tenho que garantir
que a granulosidade do log tem que ser menor ou igual do que a granulosidade do bloqueio. Então, não adianta eu tentar explicar para vocês nesse momento, mas mais na frente no slide 384 eu vou mostrar isso para vocês. Então, o que é que essa regra está dizendo? Que se eu estou gravando meu arquivo de log, dados sobre páginas, né, para que eu garanta a consistência na hora da recuperação, o bloqueio tem que ser de página ou para cima, página ou tabela. Nunca poderia ser tupla, tá certo? E eu vou mostrar isso mais na frente, porque isso. Bom, essa aqui é aquela atividade que eu quero que vocês façam no SQL Server quando eu estou definindo save points, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, os save points têm que ser definidos explicitamente e eu posso comandar um rollback, né? Ele só é utilizado quando há um abort da transação e esse abort é comandado pelo programador e eu posso dar um rollback voltando para um determinado save point. Então é importante que vocês consigam, que vocês façam esse experimento. Bom, então agora a gente vai estudar um conceito extremamente importante quando a gente fala de recuperação, que é o conceito de checkpoint, tá certo? Bom, o principal objetivo do mecanismo de checkpoint é limitar a quantidade de reuse após as falhas do sistema. Então, porque em pior caso, eu teria que ler o arquivo de log desde o início e fazer muito reuse durante a recuperação. E isso provocaria o quê? Minha recuperação ser um processo muito lento. Então, para minimizar esse problema, o que é que se faz? Se cria um mecanismo de checkpoint onde eu diminuo a quantidade de reuse após falhas do sistema. Então, para ilustrar o problema da quantidade de reuse, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho, em um determinado momento no tempo, tá certo? As páginas P4, P1 e P9 em buffer. Então, essas páginas aqui estão na área de buffer. Então, supondo aqui que a minha área de buffer contém no máximo 3 páginas, tá certo? Bom, e aqui eu tenho a linha do tempo. Vamos imaginar agora o seguinte. Transações. Então, cada x desse, a ideia é que cada x desse represente o quê? Uma transação, tá certo? Aqui, então, esse x aqui seria uma transação que alterou a página P4 e executou seu commit. E ela foi executada nessa posição aqui na linha do tempo. Tá certo? Bom, agora, vamos imaginar que houve uma queda do sistema, houve uma falha de sistema, nesse ponto no tempo aqui. Ponto TI qualquer. Bom, se eu for pensar nas operações de reuse, o que é que acontece? Essas páginas estavam no buffer no momento da falha, né? E elas tinham sido alteradas por várias transações, tá certo? Que tinham executado o commit já. Ou seja, se houve uma falha do sistema, eu perdi o meu conteúdo de memória principal e perdi isso aqui, ó. Conteúdo dessas páginas. Só que essas páginas tinham sido alteradas por operações, por transações que tinham executado o commit antes da falha, antes desse tempo TI aqui qualquer. Bom, então, o que é que o mecanismo de recuperação tem que se preocupar? Em ler o arquivo de log para refazer os efeitos dessas transações aqui sobre essas páginas. Tá certo? Bom, mas só que para ele fazer isso, do jeito que a gente está ilustrando aqui, ele teria que voltar em que ponto no arquivo de log? Nesse aqui. E para todas essas transações, né, esses X que estão aqui
representado na figura, ou seja, cada X desse é uma transação que alterou a página e já executou o commit, ele teria que fazer uma operação de redo. Então, ele teria que retornar esse ponto aqui e fazer o quê? 1, 2, 3, então seria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 operações de redo. Tá certo? Então, a ideia do mecanismo de checkpoint que eu vou mostrar agora para vocês é diminuir essa quantidade de operações de redo após a falha. Qual a grande vantagem disso? Que eu vou diminuir o tempo de recuperação e que isso é fundamental para o sistema de banco de dados. Eu não posso ficar perdendo muito tempo, né, para recuperar meu banco de dados, porque senão todos os usuários que querem acessar o banco de dados vão ficar esperando pela recuperação. E para muitas aplicações, como por exemplo de conta corrente de um banco, isso é inviável. Então, a recuperação tem que ser rápida. Então, aqui é aquilo que eu falei, o início do redo. Bom, então, como eu falei agora há pouco, a ideia do checkpoint, né, é reduzir a quantidade de redos após uma falha. Para isso, eu vou ter que armazenar, tá certo? Dados, né, no arquivo de log. Então, para eu garantir a funcionalidade checkpoint, eu tenho que aumentar o número de gravações no arquivo de log, que eu vou precisar de mais dados, tá certo? Bom, dependendo do mecanismo de checkpoint, que a gente vai estudar dois aqui, que é o Transaction Consistent Checkpoint e o Fuzz Checkpoint, tá certo? Os dados, né, essas informações, são armazenados em locais diferentes, tá certo? Bom, então aqui eu posso ter, na hora de eu gerar o checkpoint, gravar apenas no arquivo de log. A gente vai ver que no Fuzz Checkpoint acontece isso, né, durante a geração do checkpoint, ou gravar no arquivo de log no banco de dados. E a gente vai ver agora, né, que o Transaction Consistent Checkpoint, TCC, ele usa exatamente essa estratégia. Então, na hora do checkpoint, ele tanto grava um registro no arquivo de log, para indicar que foi realizado um checkpoint, como grava páginas no banco de dados. Enquanto no Fuzz Checkpoint só grava o registro no arquivo de log. Bom, então como é que funciona um Transaction Consistent Checkpoint? Então vamos supor que aqui foi realizado um checkpoint, um TCC, tá certo? E após esse checkpoint foram submetidas as transações T1 e T2, tá certo? Durante a execução de T1 e T2, o SGBD percebeu o seguinte, o mecanismo de recuperação. Opa, nesse momento eu tenho que gerar um checkpoint. Quem define isso? O DBA pode definir o intervalo de tempo para geração de checkpoint, né? Então, quanto menor o intervalo de tempo de geração de checkpoint, né? Quanto mais checkpoints eu tenho, menor é meu tempo de recuperação. Mas, em compensação, eu tenho um impacto na eficiência do banco de dados, porque eu fico constantemente gerando checkpoints, tá certo? Então, esse intervalo é definido pelo DBA, mas existe o default, né, dos SGBDs. Por exemplo, no caso do SQL Server, o intervalo default dele é a cada segundo ele está gerando um checkpoint, tá certo? Bom, então como é que funciona o TCC? Então a transação T1 foi iniciada depois desse checkpoint CI-1, tá certo? A transação T1 e T2 então foram iniciadas. Foi detectado o momento de geração do checkpoint. O que é que o gerenciador de recuperação faz? Ele informa para o escalonador que ele vai ter que gerar um checkpoint do tipo TCC e diz para o escalonador, ó, não escalona mais nenhuma operação de transações novas. Termina de escalonar as operações das transações T1 e T2, que são as transações ativas, ou seja, as transações que estavam ativas a partir do momento que o SGBD identificou que tinha que gerar o checkpoint,
vão ter todas as suas operações escalonadas antes da geração do checkpoint. Agora, qualquer nova transação que chegar não vai ter suas operações escalonadas. Então, aqui é o caso de T3, que ela tentou iniciar sua execução antes da geração do checkpoint, que é esse momento, esse intervalo de tempo aqui, tá certo? Então, nesse caso, o que é que o escalonador vai fazer? Não vai escalonar nenhuma operação de T3, só depois que terminar a execução da geração do checkpoint, né, que é o que está representado aqui. Bom, na hora que as transações T1 e T2 terminam suas execuções, tá certo? Aí vai ser iniciada realmente a geração do checkpoint. O que é o checkpoint TCC? Então aqui é que vai ser iniciada a geração do checkpoint. No TCC, ele vai descarregar todas as páginas que estão em buffer e que foram alteradas, né, pelas transações ativas depois da geração desse checkpoint anterior, que é o CI-1. Então aqui, então na gravação desse checkpoint agora, vão ser o quê? Descarregadas em disco as páginas alteradas por quem? Por T1 e T2, tá certo? Então, se T1 e T2 alteraram páginas residentes em buffer, essas páginas, durante a geração do Transaction Consistent Checkpoint, elas vão ser descarregadas em disco. Então, imagine se entre a geração de 2 checkpoints do tipo TCC, eu tiver, sei lá, 1 milhão de transações, tá certo? E esse número de transações, cada transação dessa alterou uma página do banco de dados, durante a geração aqui do checkpoint, vão ser o quê? Descarregado 1 milhão de páginas no banco de dados. Ou seja, eu vou perder muito tempo, porque durante a geração de checkpoint, percebam o seguinte, que o meu banco de dados está parado. Por que ele está parado? Ele não está recebendo mais, escalonando a operação de transação alguma, tá certo? Então, durante a descarga dessas páginas, 1 milhão de páginas que estavam em buffer e que foram alteradas por essas transações, tá certo? O sistema de banco de dados não escalona operação nenhuma. Ou seja, na prática, para quem está acessando o banco de dados, é como se o banco de dados estivesse parado, tá certo? Bom, depois que todas as páginas alteradas, aqui no caso desse exemplo, né, de T1 e T2, as páginas que foram alteradas por T1 e T2, que estão residentes no buffer, pode ser que elas tenham sido descarregadas já em disco, aí não precisa se preocupar. Mas a gente supondo que eles ainda têm páginas residentes em buffer, que foram alteradas por T1 e T2 durante a geração de checkpoint, então essas páginas são descarregadas em disco. Depois que todas essas páginas são descarregadas em disco, é gravado um registro no arquivo de log, dizendo que naquele momento foi gerado um checkpoint, né? Na prática são 2 registros de log, né? Porque ele vai marcar o início do checkpoint e o final do checkpoint, tá certo? Bom, depois que é gravado esse registro no arquivo de log do final do checkpoint, né? Do checkpoint CI, o que é que acontece? O gerenciador de recuperação, o mecanismo de checkpoint dentro do gerenciador de recuperação informa para o escalonador. Agora, a partir de agora, tu pode escalonar as operações de qualquer outra transação. E aí, o sistema de banco de dados continua, retoma seu funcionamento normal, tá certo? Bom, aí vamos supor que a transação T3 terminou aqui, nesse ponto no tempo. A transação T4, ela iniciou aqui, tá certo? E não terminou no momento que há uma falha do sistema, que é esse ponto aqui no tempo. O que é que acontece? Como eu gerei esse checkpoint aqui, o CI, significa o quê? Que todas as páginas que estavam residentes em buffer e que foram alteradas por essas transações que estavam ativas entre os dois checkpoints CI-1 e CI, foram descarregadas em disco, então não preciso fazer redo para as operações de alteração de página dessas duas transações. Basta eu fazer o redo para quem? Para T3. Por que T3? Porque ela terminou antes
ela executou o commit antes da falha, só que o que ela fez ainda não foi descarregado em disco. Pode ser que não tenha sido descarregado em disco, melhor dizendo, tá certo? Então eu preciso me preocupar se eu preciso fazer o redo para T3. Então, essa é a ideia. T4 eu não preciso me preocupar com o redo, por quê? Porque T4 não terminou, não executou o commit antes da falha, né? Então aqui na figura, deixa eu despoluir aqui um pouco. Então aqui na figura a gente está vendo que T4 não executou o commit antes da falha, então no máximo T4 eu precisaria me preocupar o quê? Com o undo, mas não com o redo. Que o mecanismo checkpoint só se preocupa em reduzir as operações de redo. Bom, então como eu falei para vocês, o grande problema desse tipo de checkpoint é o processo de descarga de página no banco de dados, né, página residente em buffer. E a geração de checkpoint é um processo síncrono. Na hora que eu vou gerar o checkpoint, eu descarrego páginas que foram alteradas por transações, páginas que estão em buffer alteradas por transações, né, que terminaram sua execução antes da geração desse checkpoint, e aí então eu fico descarregando essas páginas em disco, e ao mesmo tempo estou gerando o meus registros de checkpoint lá no arquivo de log. Então, esse processo de geração de checkpoint e descarga de página do banco de dados, no banco de dados, é um processo síncrono nesse tipo de checkpoint. Qual o grande problema desse tipo de checkpoint? É que eu vou perder muito tempo, posso perder muito tempo, né, com o sistema de banco de dados parado, porque ele não está aceitando a operação de nenhuma transação mais, durante a execução do checkpoint. Então, para resolver esse problema, se pensou num checkpoint onde o processo de descarga de páginas residente em buffer que foram alteradas por transações comitadas, certo? Em disco, e a geração de checkpoints vão ser processos assíncronos. Então, eles não vão ser realizados no mesmo momento. Então, essa é a ideia do mecanismo de o first checkpoint. Então, vamos aqui imaginar o seguinte. Eu tenho aquelas mesmas páginas em buffer, né, P4, P1 e P9. Então, essas páginas aqui estão residentes em buffer, tá certo? Aqui eu tenho as transações que alteraram essas páginas e executaram o commit. Então, aqui no caso aqui, eu tenho essa operação aqui, primeiro X alterou P1 e P1 e essa transação já executou o commit, né? Essa transação aqui alterou a página P9 e também já executou o seu commit. Então, eu vou associar essas transações, tá certo? A linha do tempo e na ordem em que os dados, né, dessas transações que executaram o commit e alteraram páginas, tá certo? Foram gravados no arquivo de log. Então, a ideia é que dentro do arquivo de log, a gente vai ter um campo que a gente chama de log sequence number, tá certo? Esse LSN, ele cresce monotonicamente, tá certo? Por que isso? Porque eu consigo recuperar a ordem cronológica que as operações foram executadas no banco de dados. Então, o registro log com LSN 80, tá certo? Ele foi executado depois do registro de log, essa operação com LSN 50, por exemplo. Tá certo? E para vocês verem que isso realmente existe nos nos arquivos de log dos sistemas de banco de dados, então observem aqui no SQL Server, tá certo? Aquela consulta que eu já mostrei para vocês, onde eu acesso, na realidade não acesso diretamente o log, mas eu tenho uma função aqui que acessa o arquivo de log desse banco de dados estoque, né? O banco de dados que está aberto aqui, tá certo? Então, o banco de dados está aberto, eu vou acessar o arquivo de log dele. Então, um dos atributos que eu quero na projeção é quem? O LSN. Então, observe aqui que eu estou falando de quem? Do log sequence number. Tá certo? Então, se eu executar essa consulta,
Porque estava marcado LSN, por isso que deu erro, desculpa. Vamos lá. Então, se eu executar essa consulta aqui, está aparecendo aqui o LSN, tá certo? Então, muito provavelmente esse LSN está em hexa, tá certo? Porque ele pode crescer muito. Então, é essa representação aqui. Então, vocês vejam que esse LSN realmente existe nos arquivos de log dos bancos de dados existentes no mercado. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação. Então, o LSN, como falei para vocês, eles conseguem representar a ordem cronológica que as operações foram executadas no banco de dados. Então, esse é o principal objetivo do LSN. Então, deixa eu só tentar despoluir aqui a figura. Pronto. Bom, então aqui eu já associei o momento que as operações são executadas sobre as páginas, né, através do que? Do LSN, o LSN do arquivo de log. Bom, agora vamos imaginar o seguinte. No first checkpoint, eu disse para vocês que o processo de descarregar páginas alteradas por transações que executaram o commit, e essas páginas ainda estão residentes no buffer, em disco, vai ser assíncrono com relação ao processo de geração do checkpoint. Bom, então, dito isso, vamos supor que nesse momento aqui, no tempo, tá certo? Essa página é descarregada em disco, a página P1, tá certo? Então, deixa eu só despolir aqui um pouco, pessoal. Pronto. Então aqui, nesse momento no tempo, a página P1 foi descarregada em disco. Por quê? Porque no first checkpoint, a descarga de página em disco e o processo de geração de checkpoint agora são processos assíncronos, tá certo? Bom, nesse momento que a página P1 é descarregada em disco, né, o que é que na prática está acontecendo? As operações de alteração da página P1 realizada por essas transações que já comitaram antes da descarga em disco de P1, elas vão ser efetivadas lá no banco de dados. Ou seja, eu não preciso mais me preocupar com essas operações aqui se houver uma falha, né, depois da geração do checkpoint, porque ela já foi descarregada em disco. Bom, agora vamos imaginar o seguinte, que nesse ponto do tempo foi gerado um checkpoint. Por que foi gerado checkpoint aqui e não há descarga de páginas em disco como no TCC? Porque agora os processos são assíncronos. E no caso aqui do first checkpoint, a geração de checkpoint restringe-se aqui a gravar um registro no arquivo de log, tá certo? Dizendo que foi gerado um checkpoint ali. Só que esse registro log, ele contém uma informação importante para iniciar o redo, tá certo? Bom, o que é que acontece? Na hora que vai ser gerado o checkpoint, o mecanismo de checkpoint, ele vai procurar, tá certo? O menor LSN, tá certo? Das operações de atualizações, tá? Sobre páginas em buffer, que ainda não foram descarregadas em disco. Observe que essas páginas aqui já foram descarregadas em disco, eu não me preocupo mais com elas. Então, dadas tirando essas páginas, considerando as alterações dessas transações sobre P1, tá certo? O LSN, o menor LSN de página de registro log, né, que alterou uma página, quem está residente em disco, será quem? Exatamente o do registro 30, do LSN 30. Por quê? Porque os LSNs 10 e 20 são referentes a transações que alteraram P1 e essas alterações já foram descarregadas em disco nesse momento aqui do tempo.
tá certo? Então, lá no meu registro de checkpoint, no arquivo de log, ele vai guardar o quê? Ó? Esse min dirt lsn vai ser o quê? 30. O que é que significa? Que o meu redo, ao invés de eu começar do registro com LSN 10, ele vai começar por onde? Por meu registro de log com LSN 30. Tá certo? Então, com isso, consigo reduzir também a quantidade de redos, mesmo tendo a propriedade de que páginas descarregadas em disco ocorrem de forma assíncrona com relação ao checkpoint. Tá certo? Então, essa é a principal característica do fuzzy checkpoint. Então, se houver uma falha de sistema nesse momento aqui, tá certo? O que é que acontece? Vai ser lido o arquivo de log, vai ser identificado que o LSN, o min.dirt LSN é o 30, então o redo ele vai começar a partir de onde? Dele. Tá certo? Então eu vou desconsiderar os registros log com os LSN 10 e 20. Tá certo? Então, essa é a ideia do fuzzy checkpoint. E aí, qual seria a grande vantagem dele? Durante a geração do checkpoint, eu não preciso parar o sistema de banco de dados. As transações continuam submetendo suas operações, mas eu estou aqui gerando meu checkpoint. Tá certo? E aí, a grande sacada desse mecanismo é guardar esse min dirt LSN. Então, aqui eu tenho um processo de início do redo, né, que acabei de falar para vocês. E aí a grande característica desse mecanismo de checkpoint, do fuzzy checkpoint, é que, como eu falei para vocês, é que a descarga de páginas alteradas, páginas residentes em buffer, que foram alteradas por transações comitadas, é realizada de forma assíncrona com relação à geração do checkpoint. Então, a minha performance, a minha geração de checkpoint não vai impactar tão negativamente na performance do meu sistema de banco de dados. Vai ter um impacto, né? Porque seria o quê? Eu vou ter que ficar gravando um registro no arquivo de logs, tem um impacto na performance, mas isso não é tão grave quanto a característica do TCC, que eu vou ter que parar meu sistema de banco de dados para gerar o checkpoint. Tá certo? Então, essa é a grande vantagem do fuzzy checkpoint. Alguém poderia questionar, bom, mas no fuzzy checkpoint posso ter mais reduce do que o TCC, isso é uma grande verdade. Mas qual é a grande vantagem do fuzzy checkpoint? Não impacta tão negativamente na performance do sistema de banco de dados e continuo diminuindo a quantidade de reduce durante a recuperação. Não vou reduzir tanto quanto o TCC, mas consigo, de qualquer forma, reduzir. Então, a minha recuperação usando o fuzzy checkpoint, ela também não demoraria tanto se eu não tivesse nenhum mecanismo de checkpoint. Certo? Então, essa é a grande vantagem do fuzzy checkpoint. Então, boa parte dos SGBDs implementam esse mecanismo de checkpoint. No caso do SQL Server, tá certo? O que é que ele faz? Ele fica descarregando para disco todas as páginas alteradas residentes na área de buffer. Ou seja, essa descarga é feita de forma assíncrona com relação ao processo de geração de checkpoint, o que significa que o SQL Server utiliza o fuzzy checkpoint. Mas qual a diferença da implementação do fuzzy checkpoint no SQL Server para o que eu falei há pouco? É que, para o que eu falei há pouco, eu só descarrego em disco as páginas alteradas por transações comitadas. No SQL Server, tá certo? Ele vai descarregar qualquer página que está em buffer desde que ela tenha sido alterada. Tá certo? Então, se uma página foi alterada e a transação não comitou, e ela foi alterada para uma transação que não comitou, ele vai descarregar lá em disco. Tá certo? Bom, só que quando ele faz isso, ele está se valendo de quê? Daquela regra, o write ahead log. Quando ele vai descarregar uma página em disco, né, alterada por uma transação que não executou o commit, ele vai conseguir identificar que ele vai precisar desfazer
as operações daquela transação que alterou aquela página descarregada em disco, tá certo? Através, porque na hora que ele for descarregar a página alterada pela transação que não executou o commit, ele vai gravar um registro no arquivo de log, pela política write ahead log. Na hora da recuperação, se ele não vê não a operação de commit para aquela transação, então ele vai fazer o que? Ele vai desfazer os efeitos daquela transação, tá certo? Então, essa é a ideia do mecanismo de checkpoint do SQL Server. Então, é um first checkpoint, só que na hora de descarregar páginas em disco, ele descarrega todas que foram alteradas. As páginas residentes em buffer que foram alteradas. Independentemente se ela foi alterada por uma transação que já commitou ou não. Tá certo? Bom. A gente já falou tanto do arquivo de log, vamos tentar entender como é que é a estrutura de um arquivo de log. Então, o arquivo de log ele é um arquivo sequencial, tá certo? Cada registro é inserido no final do arquivo. E a ideia, né, dessa estratégia de ter arquivo sequencial, cada registro de log é inserido, novo registro de log é inserido no final do arquivo, é capturar a ordem temporal de execuções das operações de transações concorrentes. Então, no meu arquivo de log, olhando para o meu arquivo de log, eu sei a ordem de execução das operações. Porque se eu tenho um registro de log com LSN 30 e outro com LSN 20, eu sei que a operação desse registro de log com LSN 30 ela foi executada depois da operação com do registro de log com LSN 20. Bom, e já comentei isso com vocês, isso deve ser independente do o arquivo de log, deve ser independente do banco de dados. Desculpa, pessoal. E de preferência replicado, para ter mais garantia ainda que nunca vai haver, eu nunca vou ter perda de dados durante um processo de falha. Então, quais são os possíveis, os tipos de registro de log que a gente pode encontrar lá no arquivo de log? O begin of transaction, para marcar o quê? O início de uma transação. Um registro de log para cada operação descrita, isso eu já comentei com vocês, tá certo? Bom, e se o login for for físico, né? Eu vou ter lá nesse registro de log de cada operação descrita o before image e o after image, tá certo? Vou ter um registro de log para indicar o commit ou abort de uma transação, que é fundamental, né? Para dizer se a transação terminou com sucesso ou não. E vou ter registro de log para os checkpoints, tá certo? Então, por exemplo, eu posso ter um registro de log para marcar o início do checkpoint, tem um registro de log com os dados sobre o checkpoint, tá certo? E um registro de log para marcar o final do checkpoint. Bom, cada registro de log vai ter pelo menos esses atributos, né, esses campos que eu vou mencionar aqui para vocês. Primeiro é o LSN, né, que eu acabei de mostrar para vocês no SQL Server, né, ele lá implementado. Então, aquela ideia dele crescer monotonicamente, né, para capturar a ordem cronológica dos registros de log, e refletir a ordem que as alterações, né, que as operações de escrita ocorreram, tá certo? É necessário identificar a transação, tá certo? É necessário identificar a página, porque isso, porque a página, porque a granulosidade do arquivo de log é página, tá certo? Bom, então deixa eu mostrar para vocês aqui, voltando aqui para o SQL Server. Então aqui, eu estou mostrando só alguns atributos do arquivo de log. Então, a gente já mostrou aqui o LSN. Aqui eu tenho a operação, ou seja, isso está caracterizando que o meu arquivo de log no SQL, que a estratégia de armazenamento no arquivo de log é
o físico lógico, tá certo? Por quê? Porque eu estou armazenando operações e essas operações sobre página, que aqui eu tenho o Page ID, tá certo? Aqui eu tenho o identificador da transação e tenho aqui informações dos bloqueios para aquelas operações que foram executadas, tá certo? Existem outras informações, se vocês quiserem ver, é só botar um select asterisco, né, usando essa consulta aqui, select asterisco, vocês vão ver todos os atributos. Bom, então, o que eu falei para vocês agora, no caso do SQL Server, tá certo? Eu estou armazenando aqui os comandos do ML, né, que foram executados, né? E se a estratégia de login é o físico, eu vou gravar o que? O before image e o after image, tá certo? Bom, então com isso, uma coisa importante, né? No arquivo de log, né? Mesmo ele sendo sequencial, cada registro log ele vai ter um campo chamado previous LSN, tá certo? Por quê? Porque eu tenho para eu construir uma lista encadeada para trás. Então, eu posso partir do último registro log de uma transação e chegar até o primeiro, saindo de trás para frente, com relação à ordem de execução das operações da transação. Por que isso é importante? Porque o undo é executado de trás para frente. Por isso que ele tem esse previous LSN. Deixa eu colocar aqui um select asterisco nessa consulta. Vamos executar aqui a consulta. Vamos ver aqui. Agora são muitos campos, né? Vamos ver se a gente... vamos ver aqui o previous LSN. Vocês estão vendo? São muitos atributos. Ele está gravando aqui informação sobre save points. Lá escritor. Log information. Bom, deixa eu... A forma que eu não sei qual o nome que ele está no arquivo. Que eu poderia fazer na projeção aqui só o nome do atributo, mas eu não sei se é prev LSN que ele está usando. Bom, fica como tarefa para vocês. Aqui tem o previous save point, né? Então ele está fazendo essa lista encadeada para trás dos save points. Vamos ver se não está por aqui. Bom, para a gente não perder muito tempo, então fica aí como tarefa para vocês encontrarem o previous LSN, o atributo previous LSN está aqui, pessoal. Parei exatamente nele, está aqui, previous LSN, tá certo? Então, isso aqui é o atributo que através dele se consegue construir uma lista encadeada para trás, né, com relação aos registros log de uma mesma transação. Então é isso que vai garantir a execução da operação de undo, como eu disse para vocês, ela é executada de trás para frente, tá certo? Bom, então continuando aqui nos nossos slides. Então, aí é a consulta sobre o arquivo de log, né, que é essa atividade laboratório. Então, eu recomendo fortemente vocês fazerem essa atividade, que é bem interessante, né? E aí vocês, se não quiserem fazer essa projeção aqui, vocês podem
usar o asterisco e sair identificando cada um dos atributos que existem para cada registro no arquivo de log do SQL Server, no caso aqui. Bom, aqui é aquela atividade lá dos save points, tá certo? Então, que eu recomendo também fortemente vocês fazerem. Aqui é interessante porque é o seguinte, eu tenho uma condição aqui que geralmente os rollbacks comandados, que é os abortos comandados pelo programador, está sempre associado a um if, né? Se ele é identificado algum problema, aí rollback, se não, ele comita a transação. Então, a ideia aqui é vocês se diferenciarem. Aqui no caso anterior dessa atividade, a transação vai ser executada com commit, né? Aí vocês observarem os registros no arquivo de log para, após a execução dessa transação aqui, tá certo? E na atividade seguinte, o que é que acontece? Vai ter um rollback, né? Vai ter um abort. E vai ter uma diferença, então, nos registros de log. Porque nesse rollback aqui, eu não estou mandando ele voltar para nenhum save point. Então, ele vai desfazer o que? A transação toda. Tá certo? Então, é importante vocês fazerem essa atividade para vocês identificarem isso no arquivo de log. Bom, e quando eu devo executar uma operação de redo e uma operação de undo? Então, de antemão, já fica claro para vocês que nem sempre eu vou ter que fazer todos os redos que tem lá, mesmo depois do checkpoint que tem lá no arquivo de log, nem todos os undos. Vai depender do cenário, se as páginas foram descarregadas em disco e em que momento, tá certo? Bom, então a gente já viu que a gente precisa gravar registro no arquivo de log, né? Para conseguir executar as operações de refazer ou desfazer, tá certo? E a ideia agora é identificar em que momento, tá certo? A gente vai precisar refazer ou desfazer as operações de um determinado registro de log, tá certo? Então, para isso a gente vai precisar desse conceito de transações perdedoras, né? E transações vencedoras. Quem são as transações perdedoras? As transações que não conseguiram executar o commit antes da falha. Pode ser que para essas transações eu precise fazer um undo. E quem são as transações vencedoras? São as transações que eu consegui executar o commit antes da falha, tá certo? Para esse tipo de transação, eu preciso me preocupar com o quê? Com o redo. Então, eu vou ter que separar transações perdedoras e transações vencedoras. Para as transações vencedoras, eu vou checar se eu preciso fazer o redo. E para transações perdedoras, eu vou checar se eu preciso fazer o undo para elas, tá certo? Então, no processo de recuperação, vou já mostrar para vocês, existe uma fase que é chamada de análise, que é exatamente para identificar quem são as transações vencedoras e perdedoras. Bom, para a gente conseguir identificar, né, quando executar um redo e um undo, a gente vai precisar de mais um dado redundante no banco de dados. O que seria esse dado? Seguinte, toda vida que uma página P for propagada para disco, ou seja, vai ser essa página descarregada em disco, eu tenho que gravar, né, junto com essa página, né, no cabeçalho da página, o LSN do último registro log que alterou aquela página. Então, toda vida que o SGBD, né, o mecanismo de buffer, vai descarregar uma página no buffer, tá certo? Junto com essa página, vai ser gravado o quê? O LSN do último registro log que alterou aquela página. Bom, e aí a gente vai chamar esse atributo que vai estar na página e não no arquivo de log. É importante deixar isso bem claro.
tá certo? A gente vai chamar esse atributo de LSNP, que é o LSN do último registro de log referente a uma atualização sobre essa página. Bom, com isso, a gente vai conseguir identificar quando executar um redo ou um undo com uma regra bem simples, tá certo? Bom, então quando eu preciso executar um redo, se na hora que eu estiver lendo o arquivo de log, né? Então eu estou lendo o arquivo de log, tá certo? Naquele arquivo de log existe o ID da página que foi alterado pela operação daquele registro. Eu leio aquela página, tá certo? E aí eu vou comparar o LSN do registro de log com o LSN da página. Então, se o LSN da página for menor do que o LSN do registro de log, significa o quê? Que eu preciso fazer um redo. Qual é a intuição que está por trás dessa regrinha? Seguinte, se o meu LSN de página é 20 e do meu registro de log é 70, significa o quê? Que a operação do LSN 70 não foi descarregada em disco ainda. Porque se fosse, o LSN da página não estaria 20, estaria o quê? 70, tá certo? Então, quando o LSN da página é menor do que o LSN do registro de log, então eu preciso fazer o redo. E quando eu refaço, então executar o redo significa o quê? Se for o login físico, eu pegar o after image e jogar no disco. Então, pego o after image que está lá no arquivo de log e atualizo aquela página, referente àquela página, né, do registro de log, naturalmente, e jogo em disco. E eu preciso alterar quem? O LSN da página, tá certo? Então, eu vou atualizar o LSN da página com quem? Com o LSN do registro de log que eu acabei de fazer o redo. Então, vamos lá. Se o LSN da página estava 20 e o LSN do registro log estava 70, eu preciso fazer o redo. Pego o after image desse registro log com LSN 70 e jogo na página alterada por pela operação daquele registro log. Quando eu faço esse redo, eu pego agora o LSN da página, que estava 20, ele vai ser agora quanto? 70. Tá certo? Para que a gente saiba, não se perca na identificação de quando fazer o redo ou undo. Então, eu tenho que atualizar o LSN da página. Bom, e aí, quando é que eu vou identificar que eu tenho que fazer um undo, tá certo? Então, eu checo novamente, estou lendo um registro log, pego o page ID da página que a operação daquele registro log alterou, leio a página, aí checo o LSN da página com o LSN do registro log. Se o LSN da página for maior ou igual ao LSN do registro log, tá certo? O que é que acontece? Os efeitos da operação daquele registro de log já foi descarregado em disco. E se aquela transação é uma transação perdedora, né, daquele registro de log, eu tenho que desfazer os efeitos desse registro de log. O que seria desfazer? Eu pegar o before image, jogar sobre a página, tá certo? Que a operação daquele registro log alterou, e tenho que atualizar quem? O LSN da página, tá certo? Da mesma forma que eu fiz lá quando eu testei o redo. Bom, então com essas duas regrinhas, eu consigo identificar o momento, quando eu preciso fazer um redo e quando eu preciso fazer um undo. Então, só para a gente ilustrar o uso dessa regrinha, né? Vamos imaginar aqui que eu tenho duas transações, T1 e T2, tá certo? Essas duas transações alteraram objetos de P, tuplas de P, tá certo? E vamos imaginar aqui essa ordem de registro de log no meu arquivo de log, tá certo? Então aqui, eu tenho um registro de log com LSN
50, que está marcando o quê? O início da transação T2, o Beginning of Transaction. Esse registro com LSN 60 está me indicando o quê? Que T2 alterou a página P, tá certo? E o LSN 70 está dizendo o quê? Que a transação T2 executou o commit. Bom, depois disso, eu tenho o registro log com LSN 80, que está marcando o quê? O início da transação T1. Depois eu tenho o registro log com LSN 90, que está dizendo o quê? Que a transação T1 alterou a página P. Tá certo? E depois desse momento, a página P foi descarregada em disco. Tá certo? Por quê? Porque a gente está supondo que o mecanismo que vai ser utilizado aqui de checkpoint é um fuzzy checkpoint, por exemplo, e foi descarregada a página em disco. Ou o gerenciador de buffer escolheu aquela página para ser descarregada em disco. Então, a página P é descarregada em disco. Lembre-se que eu falei para vocês que quando a página P é descarregada em disco, eu tenho que levar com ela o quê? A informação do LSN do último registro log que alterou aquela página. Quem foi o último registro log que alterou a página P? Foi o referente a essa operação da transação T1 que tem o LSN 90. Então, eu tenho que levar esse 90 aqui para colocar no cabeçalho da página lá em disco. Bom, depois disso, a transação T1 alterou a página P novamente, tá certo? E depois, vamos supor que houve uma falha, uma queda de sistema, perdi conteúdo da minha memória principal. Quando eu for recuperar o sistema, tá certo? Colocar o SGBD no ar, o mecanismo de recuperação vai disparar o processo de recuperação, tá certo? Desculpa. Vai ser disparado o processo de recuperação. E só adiantando para você, eu já falei, né? Eu comentei, mas só relembrando que a operação de undo tem que ser feita antes do que a redo. Tá certo? Bom, na fase de análise vão ser identificadas as transações perdedoras e as transações vencedoras. Quem é a transação, nesse caso, a gente está trabalhando só com duas transações, então, quem é a transação perdedora? Então, a transação perdedora é aquela que não conseguiu executar o commit antes da falha. Então, é a transação T1. Por quê? Então, a transação T1 estava em execução antes da falha. Ela não executou o commit. E a transação vencedora é a transação T2, porque ela conseguiu executar o commit antes da falha. Tá certo? Bom, então eu começo o processo de undo de trás para frente. Então, vou começar o undo a partir do último LSN da transação perdedora, que é, no caso aqui, o LSN 100, né? Aí eu sei que ela é perdedora. Eu tenho que comparar o quê? O LSN do registro log com o LSN da página. Como o LSN da página é menor do que o LSN do registro de log, né, eu não preciso fazer o undo. Por quê? Porque se os efeitos dessa operação tivessem sido descarregados em disco, o LSN da página aqui estava pelo menos 100. Ele está 90, ele é menor, tá certo? Então não precisa me preocupar. Agora, deixa eu só tentar despoluir aqui, pessoal. Bom, aí eu pulo para o registro. Acho que mais prático aqui, só um instantinho. Vou parar a apresentação e recomeçar, porque aí eu consigo apagar tudo de uma vez. Pronto. Pronto, beleza. Então a gente já analisou o registro de log com LSN 100, por quem está analisando o quê? As transações, os registros de log da transação perdedora, né? Que é a transação T1. Então, analisei esse primeiro, vi que não precisava fazer o undo, tá certo? Lembre-se daquele atributo lá do registro de log previous LSN, que vai estar aqui no registro de log com LSN 100, vai estar apontando para onde? Para esse cara aqui, por isso que ele sabe que o anterior seria esse cara aqui, tá certo? Por isso que tem o previous LSN. Bom, aí quando chega aqui, eu comparo o LSN do registro de log com o da página, tá certo? Bom, o que é que acontece?
o LSN, os dois LSN são iguais. Significa o quê? Que os efeitos dessa operação aqui já foi descarregado em disco. Se isso é verdade e a transação T1 é perdedora, eu tenho que executar o quê? O undo. O que seria executar o undo? Eu pegar o before image, né, que está aqui no registro log 90, e jogar aqui no do LSN da página. Bom, eu tenho que atualizar o LSN da página, mas coincidentemente aqui os dois LSN são iguais, tá certo? Então a página vai continuar com o LSN 90. Bom, aí acabei os registros do que eu teria que me preocupar em checar se eu preciso fazer um undo, porque no previous LSN, no registro log 90, está apontando para 80 e 80 é o beginning of transaction. E acabou a transação T1. Bom, aí eu vou começar o redo, tá certo? Então, transação T2 é a vencedora. Aí o registro log 50 é o beginning of transaction, não faço nada. O próximo é quem? O registro log com LSN 60. E aí o que é que eu faço? Vou checar se eu preciso fazer o redo, tá certo? Bom, checo o LSN da página com o LSN do registro log. O LSN da página 90 é maior do que o LSN do registro log. Isso significa o quê? Que os efeitos dessa operação aqui foi descarregado em disco, né, nesse momento aqui. Tá certo? Então eu não preciso fazer o redo para essa transação. Tá certo? Então eu fiz aqui o undo para o LSN 90, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, o LSN 90, tá certo? Atualizei, né, o LSN da página e não é necessário executar a operação de redo por registro log com LSN 60, tá certo? Então essa é a ideia da aplicação daquela regrinha para identificar se precisa fazer undo ou redo. Então eu percebo que com aquela regra eu diminuo as operações de undo e redo, porque nem para toda registro log de undo eu vou precisar fazer um undo, nem para todo registro log que eu preciso checar o redo, vou ter que fazer o redo. Apenas pelo fato de eu ter gravado o LSN do último registro log que atualizou a página junto com a página, tá certo? Então isso também reduz a quantidade de operações de recuperação. Bom, então como é que é o processo de recuperação? Vou mostrar aqui a figura para vocês, que é mais interessante para entender. Então, o procedimento genérico que eu estou colocando aqui é o update in place, still, no force e o checkpoint é o TCC, certo? Bom, quando há uma falha do sistema, tá certo? E o sistema é iniciado, o sistema de banco de dados, né? O mecanismo de recuperação, a primeira coisa que ele vai fazer é ler o arquivo de log, tá certo? É o que a gente vai chamar da fase de análise, tá certo? Então vamos imaginar que houve uma falha bem aqui, né? E aí o sistema é reiniciado, o mecanismo de recuperação entra em ação e a primeira coisa que ele vai fazer é ler o arquivo de log, tá certo? Como o mecanismo de checkpoint que eu estou considerando aqui é o TCC, o que é que ele vai, essa primeira fase que a gente chama de análise, o que é que ela vai fazer? Ela vai procurar o último registro de checkpoint que tem no arquivo de log e vai começar esse processo de análise. O que é esse processo de análise? Esse processo vai identificar as operações, as transações, desculpa, vencedoras e as transações perdedoras. As vencedoras ele vai checar se precisa fazer o redo e as perdedoras ele vai checar se precisa fazer o undo. Bom, depois que é feita a fase de análise, então a análise começa a partir do último checkpoint, porque aqui é o TCC. Se fosse o first checkpoint, ele poderia começar antes do último checkpoint, né? Então, na fase de análise, como aqui é o TCC, né, o mecanismo checkpoint, ela vai começar a partir do último checkpoint, né? Vai identificar as transações perdedoras e vencedoras. Depois, vai ser disparado o processo de undo. Como eu falei para vocês, o undo tem que ser antes
do redo, tá certo? Então, o undo, como também já falei para vocês, é feito de trás para frente. Por isso que existe aquele previous LSN, né? Então, eu tinha mostrado aqui para vocês, aqui no SQL Server, esse atributo aqui, o mais à direita aqui, tá certo? Que é o previous LSN. É ele que vai garantir a execução do processo de undo, porque ele é feito de trás para frente. Então, é a partir do último registro no arquivo de log até onde? O begin of transaction da transação mais antiga que é perdedora. Tá certo? Então, isso pode ser ele pode chegar no undo a ler registro log antes do checkpoint, porque o checkpoint tem a ver com o reduce. Tá certo? Bom, para fazer essa fase de undo, ele fica, para cada registro log das transações perdedoras, ele fica aplicando aquela regrinha de checar o LSN da página com o LSN do registro log. Tá certo? Depois da operação da fase de undo, ele inicia a fase de redo, tá certo? Então, aqui, como o checkpoint que eu estou usando é TCC, o redo começa a partir de onde? Do último checkpoint. Se fosse o first checkpoint, eu poderia iniciar o redo antes do último checkpoint, que é o mais comum. É isso? Bom, então o redo é feito a partir do último checkpoint até o final do arquivo de log. Depois disso, a recuperação está finalizada, tá certo? Importante garantir que a recuperação é um processo idempotente, ou seja, mesmo que haja falha durante o processo de recuperação, o estado a ser recuperado do banco de dados é o mesmo, como se não tivesse havido falha durante o processo de recuperação. Ele sempre vai recuperar o mesmo estado do banco de dados, tá certo? Bom, agora eu vou mostrar para vocês porque é que o undo tem que ocorrer antes do redo, tá certo? Então imagine o seguinte, que eu tenho as transações T1 e T2 que atualizaram, né, que escreveram sobre objetos da página P. E vou supor que o redo vai ocorrer antes do undo, para mostrar que isso, se isso acontecer, eu posso gerar inconsistência. Então, tenho aqui uma página P com o LSN dela 40 e tem essas duas tuplas aí, RS. Bom, e aí vamos imaginar que eu tenho aqui as transações T1 e T2, tá certo? Então, o registro de log com LSN 60 é uma operação de atualização da página P por T1, tá certo? Só que T1, ela teve um abort, ou porque ela se envolveu no deadlock, ou porque foi um abort comandado pelo programador. Logo após isso, houve o início da transação T2, aqui é o Begin of Transaction T2. T2 alterou a página P, tá certo? E executou seu commit. E bem aqui aconteceu um abort, uma falha do sistema. Bom, se eu for executar o redo antes do undo, tá certo? Então eu teria aqui que começar pelo registro log. Então a transação vencedora é a T2, então eu teria que começar o redo aqui pelo registro log 90. Aí ele checa o 90, tá certo? O LSN do registro log é maior do que o LSN da página, ou seja, os efeitos dessa operação aqui não foi descarregado em disco. O que é que acontece? Ele vai fazer o redo. Então ele vai pegar o after image desse registro log com LSN 90 e vai jogar na página P. Tá certo? Bom, quando ele após ele fazer isso, ele vai atualizar o LSN da página. Então o LSN da página agora passa a ser o quê? 90 e não 40. Tá certo? Bom, aí terminou o processo de redo. Aí eu vou fazer o undo. Quando eu vou fazer o undo, né, eu começo aqui do último registro log, que é o abort, e com previous LSN eu chego com LSN 60. Quando eu estou com LSN 60, né, eu comparo com o 90, tá certo? Isso significa o quê? Que o LSN da página é maior do que o LSN da
do registro log. Então eu tenho que fazer o undo, tá certo? O que é que significa fazer o undo? Eu vou pegar o before image da página P, né, e jogar aqui. Só que esse before image, tá certo? É o que tinha antes dessa operação do registro log 60 ser executado. Ou seja, eu estou desfazendo o que é a transação T2, porque eu estou pegando o previous LSN daqui, que é esse estado inicial aqui. Então eu desfiz o que a transação T2 tinha feito, tá certo? Então vou gerar um estado inconsistente no banco de dados. Por isso que a operação de undo, tem que ser feita antes da operação de undo. Então essa é a regra na recuperação clássica, tá certo? Bom, eu falei para vocês que a granulosidade do log tem que ser maior ou igual, aqui está errado, do que a de bloqueio, tá certo? Eu não posso ter um bloqueio com granulosidade menor. Não, a granulosidade do log, desculpa, tem que ser menor ou igual a do bloqueio, verdade. Por quê? Porque se eu tenho granulosidade do log página, não posso ter uma granulosidade de bloqueio dupla, tá certo? Então vamos imaginar um cenário aqui, onde eu tenho o log com granulosidade página e aí o bloqueio com granulosidade dupla, tá certo? Bom, e aí eu tenho aqui essa página, tá certo? P qualquer, com um LSN de página 30 e essas duas tuplas RS. E vamos imaginar aqui que eu tenho duas transações T1 e T2 que alteraram tuplas dessa página, tá certo? Então a transação T2 aqui no LSN 20, ela inicia a sua transação. No LSN 50, T1 inicia a sua execução, tá certo? E no registro log com LSN 60, T1 alterou S, a tupla S para S', porque o bloqueio agora é tupla. E a transação T2 no registro log com LSN 90 alterou a tupla R para R', tá certo? Nesse ponto aqui, a página P foi descarregada em disco. Quando ela é descarregada em disco, eu pego o quê? Pego o LSN do último de registro log que alterou a página P, que é o 90, e coloco aqui no cabeçalho da página. Bom, e depois disso, a transação T2 executa seu commit, no registro log com LSN 100, e ocorre uma falha, tá certo? Bom, então a transação vencedora aqui é T2 e a transação perdedora é T1. Então, quais seriam aqui as recuperações, os procedimentos de recuperação? Vou iniciar pelo undo, né, naturalmente, porque senão eu vou gerar estado inconsistente no banco de dados. Deixa eu tentar despolir um pouco mais aqui, pessoal. Bom, está bom. Bom, então vou começar aqui fazendo o undo, né? O undo ele vai começar a partir de onde? Do último registro log da transação perdedora, que é qual? Com o LSN 60. Né? Aí, o 60, o registro log, o LSN no registro log é 60 e o da página 90, tá certo? Significa o quê? Que os efeitos dessa operação foram descarregados, já foram descarregados em disco. Então, preciso fazer o undo para esse registro log. Isso significa o quê? Que eu vou pegar o before image da página P. Quem é o before image da página P aqui? É o RS, tá certo? Que era essa imagem aqui, ó. Que ninguém tinha alterado essa página antes, né, desse registro com LSN 40, então esse aí, o before image vai ser as tuplas com os valores RS, tá certo? Bom, então, aí com o previous LSN, venho para cá, o registro log é um begin of transaction, não precisa fazer nada e vou começar meu redo. Né? Meu redo eu começo a partir do início da transação T2, que é a vencedora, né? Não preciso fazer nada com o LSN 40, que é o begin of transaction, e vou checar aqui para o T2, para esse registro log com LSN 90. Quando eu desfiz, né, o efeito dessa operação, dessa operação aqui 60, esse P de LSN passou a ser o quê?
60, porque eu tenho que atualizar. Quando eu vou fazer o redo, checar aqui se eu preciso fazer o redo, o LSN da página é menor do que o LSN do registro log, então eu preciso fazer o redo. Quando eu faço o redo, nesse caso, eu vou pegar o que? O after image desse registro log. Só que o after image desse registro log é quem? Os valores R' e S'. Ou seja, eu refiz, né, o que eu tinha desfeito para a transação T1, que ela foi uma transação perdedora. Ou seja, meu banco de dados vai ficar num estado inconsistente. Por quê? Porque aqui eu tenho no banco de dados os efeitos de uma transação que não tinha conseguido executar o commit antes da falha. Tá certo? Então, por isso que a granulosidade do log tem que ser menor ou igual à granulosidade do bloqueio. Bom, aqui a gente tem essa operação, essa atividade de laboratório, que ela é bem interessante, tá certo? Porque a ideia aqui é vocês desligarem o SQL Server, ou seja, usar a máquina virtual, fechar a máquina virtual sem fechar o SQL Server, e quando vocês restartarem o SQL Server, tá certo? Vocês verem o que aconteceu, o que está lá no arquivo de log, tá certo? Então vocês têm que consultar o arquivo de log. Naturalmente vocês têm que executar essas transações aqui, tá certo? Desligar o SQL Server e ver como é que estão os registros lá no arquivo de log, tá certo? Então é uma atividade fundamental para que vocês entendam melhor o mecanismo de recuperação em sistema de banco de dados. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra a parte de recuperação do nosso curso, tá certo? E até a próxima aula. Um grande abraço a todos.